E aí vamos fazer o mesmo esquema, tá? Olha só, então comandos aí que a gente já conhecia, né? Rectangle, vou fazer aqui um retângulo qualquer, e um círculo qualquer também. Muito grande. Pronto. E vou fazer aqui também um quadrado um pouco maior, de 10 por 10. Lembrando, né, galera, só para recapitular, comecei um arquivo novo, lembrando que a gente tem o Grid Snap e o Object Snap, e se certificar sempre, rotina de começo de trabalho do Rhinoceros, ó. Vai lá nas propriedades, confere se as unidades estão em metros, né? E se o grid está em metro também, ó. A cada 1 metro, snap a cada 1 metro também, né? Com o snap ativo, eu consigo ter mais controle aí de precisão na construção da geometria. Primeiro comando aqui que a gente vai fazer, ó, vai ser o trim. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar tudo e digitar trim. O trim, galera, ele transforma todas as linhas em uma espécie de tesoura. Como eu tinha selecionado tudo, quando eu dei o trim e o enter, ele já entendeu que aonde eu clicar na linha, ele vai cortar. Enter de novo, ESC para desselecionar, tá lá o objeto cortado pelas bordas dele, né? Só que tem uma questão, ó. Esses dois objetos aqui, eles estão em polylines separadas, né? A gente tinha aprendido ali a construir a polyline. Quando terminava, ele ficava uma polyline só. Se eu der um extrude, vocês não vão fazer isso agora. Se eu der um extrude nessa polyline, curiosamente deu certo porque as duas estavam selecionadas. Não era para ter dado certo, mas tudo bem. Estão separadas lá, eu preciso dar um join nessas curvas, ó. Então, selecionei as duas e vou dar esse join. O que é que ele fez? Juntou, não fez porque eu não dei o enter. Juntou as curvas que tinham ponto de conexão em comum. Se não tivesse conectada, ela não ia conseguir juntar, né? Por exemplo, eu vou mover isso aqui para fora e vou criar uma cópia disso. Trazer isso de novo para o lugar dela. Então, quando eu dei o join aqui, deu certo, né? Ela transformou em uma só polyline. Se eu tentasse fazer a mesma coisa com essa, join, enter, ele não ia conseguir juntar porque não tem vértices se intersectando naquela região, né? Mas vamos supor que era isso aqui mesmo que eu queria, ó. Eu poderia dar um group. Por que que eu estou mostrando esses dois comandos? Galera, eles parecem a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa. E normalmente, quando eu dou extrude no group, ele dá problema, né? Qual é o nosso objetivo aqui? Já entrando ali no 3D, ó, vou vir em perspectiva e vou entrar com o comando extrude, ó. Cliquei na polyline enter, apontei para o lado que eu quero. Posso digitar o tamanho, por exemplo, 5 metros, 5, enter. E aí eu fiz o 3D daquela polyline, né? Com o group, se eu tentar fazer a mesma coisa, extrude, olha aqui o que é que vai acontecer, ó. Ele não vai tampar o objeto, nem vai reconhecer como se ele fosse um único objeto. Isso aqui já está desagrupado, ó. As curvas lá, elas estão agrupadas, mas o objeto foi extrudado como objetos independentes.
Beleza? Vou deletar isso. Vou voltar lá para a nossa vista de topo, né? Outro comando muito útil para a gente, galera. Isso aqui é uma curvinha, né? 2D também, tá ali ela. Outro comando muito útil é o offset, ó. OFF. Quando eu comecei a digitar 2 Fs, ele já reconheceu lá o offset. Quando eu dei um Enter, tá vendo aqui que ele me deu várias opções embutidas no comando offset. Um deles que eu quero é a distância, ó. Vou clicar aqui em distância e vou digitar 2, que é realmente o que eu quero. Provavelmente, quando vocês forem fazer a primeira vez, vai estar lá 0,5, porque é a primeira medida que vem do rinoceros. Mas eu já tinha usado 2 uma vez, ele ficou memorizado lá. 2 Enter, clico no objeto, ó, e aí ele está perguntando, você quer o offset para dentro ou para fora? Ó. Eu quero para dentro, cliquei no lado de dentro, ele, como se tivesse ali dado um copiar em escala para dentro da curva, né? Só que não é exatamente isso que eu quero, ó. Eu quero explodir essa curva do... é uma curva, né? Apesar de não ter curva, mas no Rhino é curva. Eu vou explodir esse quadrado aí do meio e ele ficou reconhecido ali pelas suas arestas, ó. E agora eu quero dar o extend, ó. EX, que é aquele outro que eu anotei lá. Quando eu dei o comando extend, o que é que ele está perguntando ali, ó? Selecione a fronteira para onde o objeto vai se estender. Cliquei na fronteira, Enter. E depois no lado da linha que eu quero que se estenda até lá, Enter de novo. Agora eu vou selecionar tudo, Trim, Enter, e vou tirar a parte que eu não quero. Morreu aí meu U, né? Só que, ó, mais uma vez, ele está em objetos separados. Seleciona tudo, Join, virou uma curva só. Posso agora dar o meu Extrude, né? Que é o nosso primeiro comandozinho lá em 3D. Beleza? Só mais um detalhe, galera. Pode acontecer de, na área de trabalho de vocês não estarem com essa barra de menu de propriedades ativa. Ah, professor, não está aparecendo. O que é que eu faço? Vai lá em Windows, Panel, Propriedades. Ó. Eu gosto de andar com ele fixado aí do lado direito, né? Por que que eu fiz isso, galera? Porque a gente precisa começar a aprender a trabalhar com os layers, ó, que é essa primeira função, parece aí uma pizza, né? Um pedaço de bolo, que é justamente as camadas do bolo, ó. O Rhino, ele já vem com esse layer default, tá vendo que tem um tiquezinho aqui, dizendo que é o que eu estou trabalhando atualmente, mas ele vem com outras camadas aí, ó. Layer 01 até o 05, ó. Eu vou renomear esses Layer 01, vou dar um clique duplo nele e vou chamar isso aqui de vocabulário, ó. Aqueles objetos que eu criei, como eu estava com Layer Default ativo, ele já criou automaticamente no Layer Default. Se eu selecionar esses dois últimos objetos e vier aqui, opa, desapareceu o meu panel propriedade, que é esse círculozinho, ó, colorido. São as propriedades do objeto. Uma dessas propriedades é a camada dele, ó. Ele está realmente no layer default. Eu vou mudar para o layer vocabulário. Ele já ficou vermelho, porque é a cor do layer
de trabalho do vocabulário. Se eu colocar para renderizar, clicando aqui, galera, não precisa decorar. Estou fazendo um vídeo, depois vocês vão voltar com calma no vídeo e vão exercitar isso, né? Cliquei aqui, ó, na setinha ao lado de perspectiva e botei renderizado. Professor, a camada estava vermelha, mas quando o senhor botou na configuração de renderização, ele voltou para aquela cor que não era o que eu queria, porque aquela configuração de trabalho, né, é a cor do layer, mas o material dele ele não está configurado. Ó. Eu vou configurar aqui o material desse layer vocabulário, vou botar outra cor para ficar claro. Ó. Vou botar esse azul turquesa. Ok. Tá vendo que eu tenho uma cor de layer vermelha, aonde está o objeto, e uma cor de material azul turquesa. Quando eu for mandar renderizar, tá lá o azul turquesa. Ó. E tem uma característica um pouco mais realista nessa função renderizar, que ainda não é a nossa função renderizar definitiva. Lembra que a gente está aqui numa disciplina Espaço e Forma 1, que a gente está aprendendo a lidar com os vocabulários, mas o nosso objetivo é representação. Vocês geraram um PDF hoje mais cedo, a gente está representando as coisas que a gente produz, depois a gente vai aprender a renderizar também as coisas que a gente produz. Beleza? Vou parar o vídeo por aqui e vou pedir para vocês exercitarem esses comandos, né? Por enquanto, não vamos fazer gramática da forma ainda. Exercita esses comandos, né? Se quiserem, tirem uma foto ali, para não ficar sempre dependente do vídeo, né? E aí, na semana que vem, a gente aplica esse 3D também numa gramática da forma 3D, beleza? Vou parar o vídeo por aqui e 5